Olá, galera do SEI, em especial para o grupo do 7º ano. Vamos rever essa atividade, né, da página 41. Vou falar de forma bem breve, porque a gente já viu, né, corrigimos aí em sala, mas para relembrar. Marcar X nas estruturas presentes em cada um dos grupos de plantas. Aí tem raiz, caule, folha, vasos condutores de seiva, sementes e frutos. Briófitas, elas não apresentam raiz, nem caule, nem folhas, não apresentam vasos condutores, não apresentam sementes e não apresentam frutos. Porque briófitas são plantas mais simples, em que elas não apresentam tecidos verdadeiros, o transporte é feito dos vasos condutores de célula a célula, e elas não apresentam sementes, sim esporos. Frutos, nem pensar, né? São plantas mais primitivas, pequenas, elas podem crescer até cerca de 10 centímetros. As pteridófitas já são plantas que apresentam raízes, caules e folhas. Vasos condutores, ou seja, diferente das briófitas que o transporte é feito de célula a célula, não. Aqui nas pteridófitas, os vasos condutores, eles são responsáveis em levar seiva bruta e seiva elaborada, águas, sais minerais, também os produtos da fotossíntese. Nas gimnosperma, a presença de raiz, caule e folhas, sim. Há presença de vasos condutores de seiva, sim. Sementes, sim. Inclusive, né, a semente ela é desenvolvida dentro do estróbilo, né, que é uma flor, né, entre aspas, mais primitiva, que é chamado de pinho. E as gimnospermas não apresentam frutos, tá certo? A semente é nua. As angiospermas é aquele grupo, são aqueles grupos, né, de plantas que apresentam todas as estruturas reprodutivas como vegetativas. Raiz, caule, folha, vasos condutores de seiva, sementes, flores, que aqui não fala, né? As flores vão dar origem aí aos frutos. E segunda questão, explique a importância dos vasos condutores condutores de seiva para as plantas. Os vasos condutores, gente, eles vão possibilitar que a água e sais minerais absorvidos pelas raízes e a glicose que é produzida lá na fotossíntese possam circular pela planta. Ou seja, a raiz tem o papel de absorver a água na água. Nessa água vem dissolvida, né, com sais minerais e através da fotossíntese, que é a transformação da energia luminosa em glicose, que é o seu próprio alimento, os vasos condutores vão ter essa capacidade de levar para toda a planta. Terceiro, a briófita do gênero Spargum pode formar enormes tapetes verdes, recobrindo superfícies em locais úmidos. Se ela não apresenta semente, como pode se espalhar por áreas tão grandes? Então, primeiro, que fala aí que essas plantas, elas crescem, né? Elas se desenvolvem em lugares úmidos. E elas não apresentam sementes, a gente viu isso. Então, assim, a briófita, ela se propaga por meio dos esporos. É como se fosse a semente, mas não é considerado semente. Mas esses esporos, eles dispersam, né? São dispersados pela água e posteriormente germinam, formando aí novas plantas. Então, os esporos, eles têm esse papel de ser transportado através da água. Quarta questão. Ao observar a parte inferior das folhas de uma samambaia ornamental, uma pessoa constatou que elas apresentavam pontos alaranjados em toda a sua superfície. Achando que a planta estava doente, isolou-as uma das outras que tinha no seu jardim. Essa atitude é correta afirmar que, letra D, gente, porque essa pessoa isolou as pteridófitas, né, essas samambaias, achando que aquela planta poderia estar doente. Mas ali são os esporos que as samambaias elas formam
no período reprodutivo. Então, aqui, ó, essa atitude foi incorreta, pois esses pontos alaranjados estão relacionados aos esporos da samambaia, tá bom? Quinta questão. Em uma área pantanosa foram encontradas muitas espécies de briófitas, né, que são chamadas de musgos, e de pteridófitas samambaias. Todos os musgos eram pequenos, com poucos centímetros de altura, já as samambaias alcançavam até 2 metros. Como você explicaria essa diferença tão grande de tamanho em espécies que vivem em um mesmo ambiente? O tamanho desses vegetais não está relacionado diretamente com o ambiente que vive, mas sim com a sua anatomia. As pteridófitas apresentam aí os vasos condutores de seiva, né? Que permite o transporte dos nutrientes de forma mais eficiente. Então, assim, a gente é como se fosse um sistema de canais, né? De vasos, de condutores, de tubos, que leva, né, todos aqueles produtos da fotossíntese e também da água, essas minerais. Então, são plantas que ela tem uma vantagem evolutiva com relação às briófitas, porque as briófitas que são pequenas, né, o transporte é feito de célula a célula. Por esse motivo, ela pode ser maiores que as briófitas, porque as briófitas elas não apresentam vasos condutores. Sexta questão. No Brasil, samambaias e avencas são facilmente encontradas na floresta atlântica, caracterizado pelas chuvas constantes e pela temperatura geralmente elevada. Sobre esse assunto, marque V, verdadeiro, e F para falso. Então, aí, ó, avencas e samambaias, né? Eles estão citando essas duas tipos de planta que são consideradas pteridófitas. As duas citadas são classificadas como pteridófitas, sim. As duas plantas citadas são classificadas como briófitas. Não. Briófitas são classificadas aí como musgos. Letra C. O bioma floresta atlântica é ideal para o desenvolvimento de briófitas e pteridófitas por ser úmido e devido à quantidade de chuvas. Sim, porque essas plantas elas dependem da água para sua reprodução. Essa planta também, elas têm essa afinidade por água também, até mesmo no momento em que o gameta gameta masculino, mergulha até chegar na oosfera, que são estruturas reprodutivas dessas plantas. Então, tanto vai ser importante para a reprodução, quanto para a sobrevivência dessas plantas, né? Então, bora lá. D. O bioma floresta atlântica, que se estende pela faixa litorânea do Brasil, é ideal para o desenvolvimento de plantas que armazenem água e apresentem folhas pequenas por ser um bioma árido com poucas chuvas. A gente estudou, né, gente, o bioma floresta atlântica e a gente viu que ocorre uma ocorrência de muita chuva durante todo o ano. As folhas das espécies de plantas presentes geralmente são grandes, tem essa quantidade de briófitas e pteridófitas, porque são plantas que gostam de lugares úmidos que tem bastante chuvas. Inclusive, se a gente for parar para pensar agora, nesse momento que a gente está vivendo o inverno, a gente encontra muitas briófitas, né, formando aí esses tapetes verdes por conta do período chuvoso. Então, no verão a gente não encontra briófita com facilidade, porque essas plantas elas se desenvolvem em ambientes úmidos. Então, bora lá, sétima questão. As briófitas são consideradas espécies pioneiras, ou seja, geralmente são as que primeiro se desenvolvem em um ambiente. Qual é a relação dessa característica com a importância ecológica das briófitas? Essas plantas elas mantêm a umidade do solo e podem servir de alimento e abrigo para pequenos animais, como insetos. Pode iniciar a constituição de um novo ambiente como uma espécie pioneira, degradando as rochas e preparando o solo para espécies maiores de vegetais e também animais.
Então, ela tem uma grande importância ecológica também, ó, gente. As briófitas, elas também são caracterizadas como bioindicadores, né, ecológicos. O que é isso, Pro? Bioindicadores porque, por exemplo, briófita, ela geralmente, ela não se desenvolve em um ambiente poluído. Se o ambiente tiver atmosfera com muita poluição, com muita sujeira tóxica, essas plantas elas não conseguem se desenvolver. Então, ela indica que há poluição naquele lugar. Ela também tem essa importância ecológica. E a oitava questão, né, tem uma imagem aí e um texto ao lado. As cicadáceas são os gimnospermas que lembram o porte das palmeiras e são reconhecidas como um dos grupos mais antigos de plantas. O estróbilo masculino dessas plantas é que produz muito pólen, é grande e produz muito pólen, que na maior parte das vezes é carregado pelo vento até outras cicadáceas. Então, bora lá. Como é chamada a polinização realizada pelo vento e qual a importância de serem produzidos muitos grãos de pólen? Então, bora lá. Ó, gente, esse tipo de polinização é chamada de anemofilia. É necessária a produção de muitos grãos de pólen para garantir que ele chegue até as outras plantas, pois muitos ficarão perdidos pelo caminho por não ser um transporte direcionado, mas esse transporte é feito ao acaso. O vento ele vai em várias direções. Se encontrar uma planta que tem um estróbilo feminino, o grão de pólen vai, né, fazer o processo de reprodução. O embrião vai começar a se desenvolver quando se encontrar com o grão de pólen. Porém, há uma estratégia, né, dessas plantas se reproduzirem com maior variedade, com maior facilidade também. Isso também, gente, acontece com as espécies, por exemplo, de anfíbios. Como o ovo do anfíbio é bem fino, é bem delgado, delicado, geralmente os anfíbios, eles põem muitos ovos mesmo na água. Porque os que conseguirem sobreviver vai, né, perpetuar ali aquela espécie. A mesma coisa aqui com as gimnospermas. Porque a polinização das gimnospermas, não esqueçam, é realizada através do vento. E esse processo é chamado de anemofilia, tá bom, gente? Nas angiospermas já é diferente. Vou até ver se a próxima questão fala sobre isso. Nona questão. É um texto sobre curiosidade. A Titã-arum, a flor cadáver, exala um odor semelhante ao da carne em decomposição. Esse cheiro é repugnante e até mesmo insuportável para muitos seres humanos, mas bastante atrativo para uma série de insetos como mosca, besouros e abelhas. A planta vive até 40 anos, florescendo somente cerca de 2 ou 3 vezes nesse período. Então, essas plantas, essas flores se desenvolvem poucas vezes, né, durante seu ciclo de vida. Então, bora lá. As plantas que apresentam flores grandes e vistosas pertencem a qual grupo vegetal, gente? A gente viu, né, que as angiospermas são plantas que apresentam flores com cores vibrantes, né, com bastante... são bastante vistosas, tem um cheiro agradável também, pode ter um cheiro ruim, como no caso aqui da Titã-arum, mas de alguma forma ela chama a atenção, ou seja, pelo seu odor, ou seja, pela sua cor, né? E ela pertence aí ao grupo das angiospermas. Que importância ecológica desempenham os seres vivos que são atraídos pelo colorido ou odor exalado pelas flores? Ou seja, os polinizadores,
elas vão chamar bastante atenção, aumentando a chance de sobrevivência das espécies polinizadas. Ou seja, quando a gente fala em polinização das angiospermas, essa polinização é muito mais abrangente do que nas gimnospermas. Nas angiospermas, essa polinização pode ser pelo vento, pode ser por um animal, pode ser por uma mosca, um besouro, abelha, até algum mamífero também pode pegar o grão de pólen e ao visitar outra flor, aquele grão de pólen descer ali sobre o tubo polínico e ocorrer ali a fecundação da flor, formando um embrião. Esse embrião é a semente e a semente é envolvida por um fruto. Esses frutos, por sua vez, podem ter um sabor adocicado ou não. Então é isso, gente. Então, finalizando aqui a nossa aula. Continue assistindo que estarei postando mais vídeos falando sobre o texto, na verdade, a atividade hora do estudo, que vai abranger aí todos os grupos vegetais. Tá bom? Um beijo para vocês.